Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o número de processos por erros médicos cresceu mais de 29% em todo o estado nos últimos 2 anos. As indenizações desse tipo de caso representam um aumento de 63% no mesmo período. E hoje aqui na mesa de debates você vai saber o que de fato constitui um erro médico, além de se informar sobre como agir em casos como esse. Para isso recebemos a advogada, a doutora Ingrid Cerqueiro. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Para começarmos nossa conversa, para a Justiça, o que caracteriza exatamente um erro médico? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Para começar, a gente sempre costuma dizer que o erro médico nem sempre, né, apesar de um processo ser chamado de um processo de erro médico, nem sempre aconteceu ali um erro médico, né? Nem todo mau resultado num procedimento médico ou determinada questão médica é considerado um erro médico. Porque a medicina é uma ciência muito complexa que tem resultados muito aleatórios. Para cada pessoa reage de um jeito ao mesmo tipo de tratamento, por exemplo. E por isso existem os requisitos para você caracterizar um erro médico. Não é só o dano em si que caracteriza o erro médico. É necessário que haja culpa, né? Que ele até adiantou um pouquinho o que seria culpa, né? É o médico agir com negligência, imprudência ou imperícia. Negligência é quando ele deixa de fazer alguma coisa que ele deveria ter feito em determinado procedimento e não fez por algum motivo. Às vezes não intencionalmente. Imperícia é quando ele deixa de observar as regras da sua profissão, da sua própria profissão. E a imprudência é quando ele age a mais, ele faz a mais, ele é descuidado e acaba que gera ali algum problema, alguma intercorrência que podia ter sido evitada também. E, caracterizado a culpa por alguma dessas modalidades, aí sim vai existir o ato ilícito e aí sim ele vai estar obrigado a indenizar. Ingrid, uma das coisas que a gente vê recorrente é que o Estado, a Prefeitura, não estão provendo os hospitais com a qualidade que precisaria para que os médicos pudessem desempenhar a sua atividade. Isso pode resultar numa acusação de imperícia sem culpa dele. Como é que fica essa história? Bem, nesse caso a gente tem visto realmente as condições precárias em que os profissionais da saúde estão sendo submetidos no seu trabalho diário, principalmente na rede pública, especialmente na rede pública. Não é raro a gente assistir aí noticiário de que o médico queria atender, mas não tinha leito, mas não tinha medicamento, não tinha material, não tinha equipamento, o equipamento estava quebrado. E, nesse caso, quando se verifica que, no atendimento, o que faltou foi estrutura, foi o hospital ou foi o Sistema Único de Saúde que não proveu aquela estrutura, que não deu condição de trabalho para o médico, a responsabilidade é do estabelecimento de saúde. E esse estabelecimento é punido? Pode também ser punido com a indenização. Aí vai depender da apuração também, da responsabilização desse hospital, desse estabelecimento de saúde, para ver se houve nexo de causalidade, porque nesse caso é um pouco diferente. No caso dos estabelecimentos de saúde, a regra é a responsabilidade objetiva, né? Que é um pouco diferente da do médico, que é a responsabilidade subjetiva, ou seja, aquela que eu falei que depende de culpa. A do estabelecimento de saúde, basta a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o dano e o resultado, entre o dano e a ação daquele estabelecimento, ou omissão, né? Doutora, é verdade que entre o maior número de casos é sempre em cirurgia plástica e obstetrícia? Existem algumas pesquisas, tem até um livro, né, que o CRM de São Paulo lançou, que chama O Médico e a Justiça, que coloca no ranking ali as 3 primeiras especialidades desse ranking que mais são demandadas na justiça, que não quer dizer
que exista o erro, mas que mais existem demandas sobre o tema, é a obstetrícia, a cirurgia plástica e ortopedia, traumatologia. São essas três. E na minha vida aqui também, como advogada em Juiz de Fora, atuando, tem 10 anos que eu atuo nessa área da saúde. Eu vejo também que a obstetrícia em primeiro lugar. O que você vê em termos de resultado? Assim, a reclamação sempre gera um processo ou, na maioria das vezes, o paciente não tem razão? Como é que você está vendo esse universo aí? A reclamação, o senhor está dizendo na reclamação dentro do estabelecimento? Eu fui prejudicada, mas de um modo geral não vira um processo. Não, de modo geral não vira um processo, né? Mas as pessoas, às vezes, elas se sentem um pouco deixadas de lado. Eu estou falando por causa disso, né? A qualidade do atendimento já passa a ser ruim em função da falta de condições de atender bem. E muitas vezes não teve um erro médico. Foi apenas um atendimento médico na correria do dia a dia. Às vezes ele não consegue parar dentro de um hospital para dar atenção para cada família que está em cada leito. Você tem direito a reclamar se numa consulta médica ele for desinteressado, ou aquela consulta mal feita, que você não se sente protegido, isso chega a ser motivo para... Não, eu não vejo isso como motivo, né, de reclamação, Isso tem muito. Tem muito, mas médica, a pessoa ela só costuma reclamar quando de fato acontece um dano. Né? Ingrid, por exemplo, o caso de morte, né? Normalmente a família fica muito constrangida. Eu acho que ontem eu vi um filme na Netflix sobre isso, sobre a pessoa morrer de câncer e o médico sendo acusado que todas as pessoas que ele tratava morriam de câncer, mas ele só tratava com o pessoal terminal. Então a família começa a reclamar. Como é que isso é visto pela justiça? Ela entende esse processo? Porque a primeira coisa, atualmente nós vivemos uma sociedade judicial, né? Tudo eu vou processar e eu vou resolver isso. Como é que fica isso? Sim, nós vivemos um período de judicialização da vida, né, cotidiana. Tudo se leva à justiça, né, principalmente com relação a direitos abandonados, né, que o poder público às vezes não consegue atuar, então a justiça tem que atuar. Nesse caso, a obrigação do médico, é importante a gente colocar, que ela é uma obrigação de meio. Ela não gera, o médico não tem a obrigação de gerar o resultado cura, melhora. Ele tem a obrigação de empreender naquele tratamento todas as técnicas possíveis para aquele paciente melhorar ou ser curado quando houver cura. Né? Mas não necessariamente ele tem que chegar a esse resultado. Mas eu acho que ele tem a obrigação de ter competência para fazer um diagnóstico correto, né? O Sim, diagnóstico aí já é competência dele, né? É competência do médico. O diagnóstico é um tema um pouco controvertido, né? Porque muitas pessoas, muitos juristas e alguns tribunais entendem que o diagnóstico seria uma obrigação de resultado. O médico tem que chegar a um diagnóstico. Outros entendem não, que tem o diagnóstico, o erro evitável e o erro inevitável. Quando o erro é inevitável é que você usou realmente todas as técnicas possíveis e os exames não acusaram aquela doença que a pessoa tem. O exame clínico também não acusou. A anamnese, que é aquela entrevista exaustiva que o médico tem que fazer com o paciente quando ele procura o serviço médico, também não acusou. Então, se ele documenta tudo isso e chega à conclusão, olha, realmente não conseguimos chegar ao diagnóstico porque nenhum exame, nada acusou que aquela pessoa tinha aquela doença. Então, foi inevitável ele não chegar àquele diagnóstico. Ou não tem ainda um recurso que seja capaz de verificar a existência de determinada doença. Embora a medicina tenha avançado, esteja avançando muito, pode ser que alguma coisa ainda não tenha recurso diagnóstico. Que é uma área muito delicada do diagnóstico, né? Deveria ser muito olhado isso. Sim. Porque um tratamento equivocado transforma em doença. Sim, tratamento equivocado às vezes gera uma doença, né? Gera doença. Exatamente. Um medicamento desnecessário. Exatamente. Né? Se você usa um medicamento que para aquele caso ali não seria
né, necessário, você gera uma dependência daquele medicamento em outra área completamente diferente. Outro tipo de doença. Então, eu acho que o diagnóstico é a parte mais delicada, né, mais séria. É muito importante. E na relação médico-paciente, talvez o diagnóstico, essa anamnese, né, que é essa entrevista, esteja um pouquinho deixada de lado, né, por conta dessas condições precárias, das baixas remunerações. O atendimento público, a gente já ouviu dizer que você tem metas de consultas. Pois é, olha. Né? Você precisa atender um paciente em tantos minutos, porque são muitos. Então, como que o médico, nessas condições, ele vai ter como exaustivamente entrevistar o seu paciente para saber exatamente o que ele tem? Nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com a doutora Ingrid Cerqueira, advogada, sobre casos de erros médicos. Agora, doutora, algum outro profissional, como um enfermeiro, por exemplo, também pode ser julgado por erro médico? Eu percebo que a expressão erro médico ela é um pouco generalizada, né? Toda vez que acontece uma intercorrência, um dano, né? Não importa se foi por conta de um defeito no estabelecimento, ou a enfermagem, ou a fisioterapia, enfim, outros profissionais de saúde, as pessoas dão esse nome de erro médico. Quando você tem essa suspeita de que você é vítima de um erro médico, o seu procedimento deve ser qual? Você registra o boletim de ocorrência ou você se dirige ao sindicato, à instituição apropriada da categoria, ou você faz isso através da justiça comum? Como é que é? Olha, eu acho que a primeira ação que você deve tomar é conversar com o próprio médico. Né? Ele vai negar. Se ele estiver errado, ele vai negar. Sim, mas você questionando, você falando, às vezes você consegue entender alguma coisa. E talvez até para também não prejudicar de forma errada aquele médico, ele pode não ter cometido nenhum erro, você consultar uma segunda opinião. Leva os documentos, fala, olha, aconteceu isso, explica e pergunta a ele uma opinião. Claro que sigilosa, porque nenhum colega quer prejudicar o outro. O Conselho Nacional de Medicina deve ser acionado de que forma? O Conselho Regional de Medicina, para apurar, você pode fazer uma denúncia escrita para o Conselho Regional de Medicina e ele vai apurar, ele vai pedir ao médico que preste esclarecimentos. E ali ele vai apurar se realmente houve alguma conduta. Para a grande população, ir para o PROCON não adianta, não é o meio, né? Para os casos de erro médico, eu acho que o PROCON vai carecer da técnica, né? Vai precisar de um profissional médico para auxiliar ele, para saber se de fato aquilo ali tem algum fundamento. Né? Então, acho que o PROCON, para esses casos específicos de erro médico, ele não pode não auxiliar de forma mais profunda, né? Ele pode auxiliar no sentido de pedir ao médico que preste um esclarecimento, para a pessoa ter ali informações preliminares sobre aquela questão, mas resolver a questão de uma forma terminativa, eu acho bem difícil. Ô Ingrid, voltando ao assunto do serviço de enfermagem, pode haver uma ingerência, uma troca de remédio, uma modificação. E você já deixou claro que esse erro médico não é médico, é um erro de saúde, do profissional de saúde, né? Sim. Como é que fica esse processo? Porque se o médico é que assina o final, ele acaba sendo condenado independente do que possa acontecer. Sim. Nesse caso, o entendimento que se tem, especialmente nos tribunais, é que se aquele profissional, enfermeiro, ele faz parte da equipe médica daquele estabelecimento, o estabelecimento é responsável. Né? Ele tem o dever de vigilância sobre os seus prepostos, né? Os seus funcionários, que geralmente o enfermeiro é um funcionário. Né? Sim. O empregado tem subordinação com o estabelecimento de saúde. Então, geralmente, o entendimento é que a responsabilização fique sobre o estabelecimento de saúde. Com relação ao profissional, também para que ele tenha eventualmente, se for o caso de uma conduta
ilícita, para que ele seja responsabilizado, o ideal é que se procure o conselho da sua categoria. No caso da enfermagem tem o COREN, o CREFITO na fisioterapia, então tem os conselhos vão verificar a infração ao código de ética da categoria, e aí aquele profissional vai poder ser advertido ou até punido. O médico normalmente tem uma equipe que trabalha com ele, né? O cirurgião, por exemplo. A gente está falando mais de cirurgia plástica, desse tipo de procedimento de centro cirúrgico. Aquela equipe, qualquer erro dela, ele é o responsável, né? O cirurgião-chefe, né? Não é? Sim, existe esse entendimento também que a equipe está subordinada às ordens do chefe, do cirurgião-chefe, como no caso de uma cirurgia. Mesmo que seja um erro de enfermagem. Pode ser o anestesista ali que cometa algum equívoco, mas o cirurgião, mesmo que ele não tenha participado diretamente da anestesia, existe esse entendimento. Ele não é um entendimento uniforme, mas ele existe, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, de que o cirurgião-chefe ele vai ser corresponsável, vai ser responsável solidário com aquele outro profissional da equipe que tenha cometido algum equívoco no procedimento. Isso não tira a responsabilidade do outro. Não tira a responsabilidade do outro. Passa a ser a responsabilidade dos dois, então. Dos dois. Agora, quanto à punição, né, quando esse profissional é condenado, o que é mais comum? Seria a indenização, o afastamento desse profissional? No caso de processos judiciais, o que a gente vê são indenizações por danos morais, danos materiais, porque essas pessoas precisam ter um gasto com um tratamento consequente daquele erro quando ele acontece, danos estéticos, porque às vezes pode acontecer uma alteração estética que prejudique a pessoa. Às vezes tem até as pensões, né, que a pessoa tem uma incapacidade permanente por conta de um erro, e aí acontece que pode haver uma condenação, uma pensão mensal, vitalícia, até um determinado período de vida daquela pessoa. Tem outro aspecto também que tem sido muito motivo de noticiário, com referência à conduta do médico dentro de um consultório. Né? Lembra da opção de escândalo que tem acontecido aí, de abuso, sim. Né? Do médico com os pacientes? Isso é muito recorrente, porque a gente vê na imprensa casos escabrosos, né? Mas isso aparece sempre. De abusos daquele tipo, teve aquele médico, ele mexia com genética, né? Nem me lembro, né? Mas ele está cheio de processos, cada dia parece mais uma pica. O caso dele é um pouco que ele sedava o paciente, né? Então, quando numa consulta existe a possibilidade de você fazer um procedimento ambulatorial ali dentro do consultório, que você seja sedado, claro que vai existir, né? Sempre tem os maus profissionais em toda profissão. A medicina não é diferente, a advocacia tem também. Até parece que agora virou praxe, né? Virou obrigatório que a enfermeira permaneça na hora do exame, na hora de uma consulta. Né? Vai depender da autorização do paciente. Para que evite, né, qualquer tipo de suspeita, né, de abuso. Se o paciente permitir, né? Porque tem o sigilo, né? Tem a questão do sigilo médico. Às vezes eu quero só eu e meu médico para tratar daquele assunto de uma doença que eu tenho, né? E eu não quero mais ninguém sabendo daquilo. Então eu posso pedir para não ter a presença de um terceiro. O paciente pode dispensar esse acompanhante ali, Pode. E nos casos que você tem visto, existe reincidência? Existe. Um determinado profissional que aconteça 1, 2, 3 vezes, assim, por exemplo? Existe, aí é o mau profissional mesmo, né? Porque o bom profissional, quando acontece isso com ele, e eu já vi acontecer muitas vezes, ele larga a medicina. Ele fica num estado assim, poxa, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu conheço médicos que se afastaram, né? Por causa de um processo, às vezes, o primeiro que ele teve. Ele já se afastou porque aquilo ali não houve um erro médico, ficou comprovado no final que não houve. Então é muito importante que as pessoas, elas assim, não só por conta daquele resultado ruim, elas direto vão acionar a justiça ou o CRM, que elas procurem se informar. Desmentir depois não tem a mesma força, né? Porque às vezes você vai tirar um bom profissional do mercado por conta disso, né?
E também pode configurar um abuso de direito. Né? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiu corretamente e eu acabo com, qual a profissão dele. Qual é a penalidade para o cliente nesse caso aí? O médico pode entrar com essa ação indenizatória, né? Eu já vi acontecer. Retratação pública, não pode? Isso aí é mais difícil, mas na justiça, uma ação indenizatória por esse abuso de direito, né? Você usou o direito de forma abusiva, né? Você usou a justiça de forma abusiva e você pode também ser obrigado a ressarcir, reparar esse mal que Juiz você de Fora fez. tem uma característica de serviço de saúde de boa qualidade, né? No serviço principalmente particular. E o número de reclamações é muito grande aqui em Juiz de Fora? De erro médico, assim? Não, em Juiz de Fora eu não vejo como um grande centro de reclamações de erro médico, não. É até um número baixo, né, em virtude... Eu acho que aqui o atendimento ainda é um pouco mais tranquilo, né, do que naqueles grandes centros de capitais como Rio, São Paulo, Belo Horizonte até às vezes. Então aqui é uma referência de saúde na região, né? Você vê que as cidades menores vêm todas para cá. Né? A segurança do paciente é o médico pedir exames, né? Porque assim evita que ele... Os exames hoje em dia são muito importantes. Né? A consulta, né? A entrevista médica é muito importante. O conselho médico, a informação que o médico presta. Essa é a parte mais importante. O paciente saber o que ele tem, o que ele pode fazer, quais são os riscos daquele procedimento que ele pode vir a se submeter, daquele medicamento que é receitado. Né? A entrevista é muito importante, o conselho médico, a informação do médico é muito importante. E a gente vê que hoje em dia isso tem se perdido um pouco, né? Que é a massificação da medicina. Né? Existe agora, antes era a relação médico-paciente, né? O médico de família, que se confiava muito nele. Hoje é o usuário e o prestador de serviço e o Código de Defesa do Consumidor regulando aquilo. Então é muito difícil até para o médico, né? Hoje ele está no hospital, faz uma cirurgia que dura 10 horas, daqui meia hora ele tem que ir para um plantão porque ele já se submeteu, né, àquele plantão, então ele tem que ir, porque senão ele é punido pelo SUS, enfim, é muito difícil. Doutora Ingrid, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Mesa de Debates. Aproveitar para agradecer também a presença da Edileia, do Tenente Tristão também esteve aqui conosco, nossos debatedores, José Luiz Ribeiro, Neuza Bernardes, muito obrigado também pela sua companhia. Mesa de Debates voltando amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento pelo YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora. Para você uma ótima tarde e até amanhã.